Viva, caros telespectadores, sejam muito bem-vindos à vossa segunda edição semanal do Grande Debate Ponto a Ponto comigo, Nelson Sitoy. Mais uma vez estamos aqui para discutir junto com os caros convidados, não é? E com os telespectadores que estão a nos ver acerca de temas de muito interesse e atuais na nossa sociedade, como tem sido o nosso objetivo ao trazer este debate. Para o dia de hoje nós temos aqui um tema que não foge a esta regra e queria desde já convidar a todos os empresários, a todos aqueles que querem ver as suas marcas não é, vinculadas com a Mega TV, que é a TV do futuro. Podem fazê-lo, como sabem, através do 852828 ou então através do e-mail comercial @mega.co.mz. Não é? Então queríamos agradecer a todos que estão a assistir-nos neste momento através das plataformas Facebook, YouTube e também a todos que estão a ver-nos através da TV Cabo, da TNT, não é? E da Star Times, não é? Na TNT nós agora estamos na posição 11, não é? E pronto, muito obrigado a todos. Vamos juntos debater durante este programa. Para o dia de hoje nós temos aqui um grande ilustre convidado que já é conhecido pelos telespectadores. Estão a falar do Romão Rego, não é? Ele que é analista político, que vai junto durante este programa ajudar a esclarecer e a falar acerca do tema que nós temos em debate. E para hoje nós vamos debater acerca de dois temas, não é? Primeiro, sobre a quebra de expectativas, podemos assim dizer, por parte do Partido do Renamo, em relação àquilo que é a DDR, não é? E os planos de desmobilização e reintegração dos homens da Renamo. E depois, na segunda parte, vamos falar acerca da certificação da polícia de Moçambique, não é? Como todos devem saber, durante esta semana, durante estes dias, foi anunciado que a polícia passará a ter uma certificação e nós vamos falar com o nosso convidado acerca dos benefícios desta certificação que vai acontecer. Romão, muito bem-vindo, como está? Prontos, boa tarde a todos os telespectadores que nos assistem neste momento. Boa tarde e cá estamos. Muito bem, sim, sem perder muito tempo, Romão, vamos discutir um pouco acerca destes temas e vamos tentar, junto com os telespectadores lá em casa, a fazer uma análise, não é? E tentar perceber muito bem acerca do que nós estamos aqui a falar. Através do porta-voz da Renamo, nós tivemos a informação de que há aqui alguma quebra, podemos assim dizer, expectativas, não é? E parece que não está a ser cumprido na íntegra aquilo que foi acordado, aquilo que foi combinado entre a Renamo, não é? E, digamos, o governo de dia em relação àquilo que é a integração. Queria comentar um pouco acerca disto, queria dizer de que é que se trata, o que é que de fato está em cima da mesa. Prontos, antes importa salientar, fazer uma pequena retrospectiva a respeito desse assunto que é o DDR. Tudo isso inicia com o antigo presidente da Renamo, ora malogrado, que é o Afonso Masseca Jacama, que haviam lá alguns acordos desde 1992. Okay. Ou seja, essas negociações não começaram hoje. O primeiro entendimento aconteceu em 1992 com a assinatura da paz. No entanto, houve casos subsequentes. No ponto de vista das pessoas que reclamam, nesse caso da Renamo, vinha ao público a reclamar que o partido no poder, nesse caso o governo, não está a seguir algumas coisas que foram acordadas no Acordo Geral da Paz. No entanto, houve vários acordos feitos de forma subsequente. A nós, esses aspectos nunca chegam de forma clara. Nós sempre encontramos esses assuntos na tabela. Ou seja, quem estava a tratar esse assunto são duas entidades. É o governo, que é dirigido pelo partido Frelimo, e tem a Renamo. No entanto, são esses dois que, quando negociam num sítio fechado. Lá não envolvem a sociedade civil, não envolvem a terceira força com assento parlamentar da Assembleia da República, e são eles dois que tratam os assuntos. No entanto, quando não se entende, é quando as coisas chegam à tona. E nós vamos julgando mediante aquilo que nos fazem chegar. Okay. Então, nos custa fazer um juízo assim, com mais propriedade, com mais suco, porque estaríamos já a mentir. Quem sabe no final no fim das contas, quem sabe tudo a respeito do DDR é mesmo o partido Renamo e o partido Frelimo que governa, que é o líder nesse caso do governo. Então, essas duas entidades são responsáveis para essa situação. O que nós assistimos é que a própria Renamo, primeiro, não está organizada, estruturada como tal. Verificamos há algum tempo atrás que tem um outro grupo que saiu do próprio partido Renamo, que é um grupo liderado pelo Nhongo. No entanto, ele está a liderar um grupo também militar.
Ou seja, é difícil saber o que é que realmente o Nhong está a reivindicar. E como esses acordos não são transparentes, no nosso juízo, pronto, acaba não tendo lá, não temos muita matéria para poder discutir a respeito. Pois, mas já vamos falando sobre aquilo que de facto nos salta, nos chega à vista. Vamos falando, por exemplo, dessas questões que a própria Renamo e o outro partido acabam surgindo a reivindicar e a reclamar. Neste caso concreto, estava a dizer mesmo que é a questão da reivindicação de porta-voz da Renamo, não é? De que algumas condições, digamos, não estão a ser cumpridas do ponto de vista de integração. Então, o que é que ele teria exatamente dito e o que é que está por detrás, segundo a sua análise desta observação e reclamação da Renamo? São negócios feitos por duas pessoas. Quero voltar a pisar. Esse é um negócio feito pelo Partido Renamo ou pela liderança do Partido Renamo e para quem lidera o Estado moçambicano. O que é que está por detrás desse negócio? O povo moçambicano não sabe. Só sabe que a Renamo saiu a vir reivindicar que algo não está bem. Então, o que a Renamo tem que fazer neste momento é expor todos os acordos desde 1992. Colocar na mesa. Se consegue sair à tona de dizer que está a ser injustiçado, então deve dizer o que está a ser injustiçado. Tem que trazer todos aqueles acordos, todas as linhas, etc. e deixar ao consumo público. Um cidadão comum conseguir ter acesso a essas negociações e a partir daí passamos a fazer o juízo. Até porque pode facilitar, desculpa para o mal cortar-te, mas esta situação poderia facilitar, digamos, o encaminhamento do próprio processo de DDR no fim, porque é de interesse de todo o povo moçambicano. Então, facilmente, cada um poderia perceber como é que talvez as forças vivas da sociedade podem contribuir ou ajudar para que este DDR possa funcionar. Sim. Sem isso, eu acabo interpretando isso, pronto, não da forma negativa, mas é como eles nos transmitem. Entendeu que são indivíduos que cresceram na guerra, nesse caso amam a guerra, a sua adolescência, parte deles, a sua juventude e até agora na fase adulta, passaram no mato a disparar, a matar. Sim. E nesse momento, alguns deles são ditos que você tem que voltar à civilização. E para voltar a essa civilização, impõem-se lá algumas regras que nós não conhecemos, desconhecemos. Aqui podemos, eu vou dividir isso em três vertentes. Temos a primeira, que é a parte política, que pode existir pessoas dentro do governo, que é liderado pelo Partido Frelimo, que têm interesse em que esses conflitos continuem. Salientar que já se criou o Ministério dos Antigos Combatentes. Se calhar a ideia é mesmo esse Ministério nunca permanecer, ser perpetuado. E para isso acontecer, tem que continuar a existir os antigos combatentes. Então devem continuar a combater. Pode existir, sabemos que a guerra, se existem coisas que movimentam mais dinheiro, é a indústria farmacêutica e essa questão do material bélico. No entanto, as armas movimentam muito dinheiro. Há quem pode estar por detrás disso, ter esse interesse em esses conflitos continuarem e, quando estão para se entender, simplesmente quebrar, para que de facto eles continuem lá. Porque essas negociações, há lá café que se gasta a custo do cofre do Estado, essas reuniões, há lá subsídios, no entanto, esses subsídios todos, no entanto, alguns ficam felizes, estão a receber esses valores. Então, são negociações. Infelizmente, essas negociações parecem mais de pessoas irresponsáveis do que pessoas responsáveis, como nos transmitem. Seria bom se trouxessem à tona, de facto, o que está por detrás dessas negociações, que é mesmo para podermos contribuir de alguma forma. Ao ser assim como está, parece mais um jogo de gangsterismo. Pois. E no final do dia fazemos aquilo, uma peça teatral, em que um sai a reclamar, a dizer que, olha, nós não vamos mais continuar porque não estão a cumprir, mas nos dizem que realmente não estão a cumprir. O outro depois sai também a dizer que, pronto, a Renamo não quer dizer o número dos seus homens, etc. A Renamo não está organizada. Quer dizer, um queixa o outro. No entanto, quando eles se entendem, quando eles estão juntos a tomar o café, já não nos chamam para dizer, olha, estamos aqui a tomar café, eu, o presidente da Renamo e o presidente da Frelimo, estamos aqui a tomar o café, dividimos tanto bolo para essa nossa conversa, houve tanto de ajuda de custos para essa nossa conversa, a logística foi mais ou menos tanto.
e só nos informam quando são momentos maus. Eu não sei, para quem é casado sabe que lá no ato do juramento dizem promete ser fiel na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, na saúde e na doença. No entanto, para este casamento dessas duas organizações, já não é assim. Para com o povo, só nos aparecem quando estão mal, quando algo não está bem. Quando eles estão em bem bom, não nos aparecem para dizer os momentos bons que eles também, se calhar jogam, estão no campo de golfe juntos, nunca nos informam isso. Nós queremos mais suco, mais propriedade e é que ter responsabilidade com o povo. Porque esta forma de reivindicar, em que depois, no final do dia, quem sofre é o povo, é doloroso, não é? Há pessoas que nasceram, encontraram esse conflito armado, esse conflito entre essas duas entidades, falo da Frelimo em particular e a própria Renamo, dessas duas forças, isso vem há muito tempo. Há pessoas que nasceram, tiveram filhos e alguns até perderam a vida. Quer dizer, essa situação continua. Ainda continua a perpetuar-se. Então é complicado e é de lamentar. É uma situação que precisa de alguma solução. Do seu ponto de vista, esta questão da integração, porque parece que o José Mantega, que falou mais aqui, tem a ver com alguns, digamos, guerrilheiros da Renamo, não estão, por exemplo, na chefia, não é? Estão a ser agora incorporados digamos, na PRM, mas não estão a ocupar posições, digamos, de relevo, de chefia, posições em que eles também possam se sentir confortáveis. Está a acontecer, mas não está a acontecer da forma. Parece que o foco da reivindicação está mais por este lado. Do seu ponto de vista, acha que esta integração tem condução nesta situação em que nós estamos, não é? A pessoa sabe pegarem a arma, estava no mato e que de repente é levada e colocada numa posição, digamos, de relevo como eles querem, embora tenha sido isso, talvez foi discutido, mas do ponto de vista prático, acha que isso é fazível, é algo que pode acontecer? Ou vamos estar a assistir aqui situações como estas, de expectativas quebradas, discussão aqui e ali, como estava a dizer também? Pronto, quando nós falamos de negociações, há sempre um que tem que ceder. O Partido Renamo tem que perceber que essa situação de poder não é assim à toa que se entrega. Aqui há muita desconfiança de ambas partes. Pois. Se quem está no governo tem essa dificuldade de colocar os homens armados da Renamo na chefia, é porque sabe o porquê. Desconfia. Se não desconfiasse, não haveria problema. Então, é uma questão de uma leitura que provavelmente tenham feito ao colocar todos os homens da Renamo em cargo de chefia. Poderíamos ter uma situação de se descobrir tudo aquilo que está por detrás. Existem segredos que uma certa geração às vezes não pode saber. No entanto, em colocar um outro grupo lá, pode trazer esses segredos à tona. Para preservar isso, vão fazendo esses jogos. E enquanto isso, esses homens da Renamo, prontos pela idade que têm, vão ficando mais frágeis, e, do ponto de vista da estrutura física, mesmo comportamental, e não poderão exercer aquela função. Em pouco tempo são retirados. Passam para a reserva. Exato, passam para a reserva. Então pode ser uma estratégia, se formos a reparar de 92 até aqui, se existisse esse interesse em reintegrá-los, já seria possível. Pois. Mas isso não vai acontecer por causa dessa desconfiança mútua. Talvez o partido no poder tenha medo que haja um golpe do Estado, porque está, em outras palavras, colocar lá o seu inimigo, que foi o seu inimigo do passado. Então, isso é sinal que o perdão não foi total e completo. Okay. Não houve nenhum acordo geral de paz. Se houvesse um acordo geral de paz, como se diz, nós teríamos esse perdão efetivo. Sim. Não teríamos uma situação de um perdão não completo. Praticamente aqui não há nenhum perdão. E são negociatas de bolo. Tens que colocar o meu general ali para ter também o salário X, etc. E tudo que indica, parece que os que foram integrados estão a chefiar esquadras. E parece que é isso que eles não queriam, para poder chefiar esquadras. Significa que eles continuam a ser comandados por aqueles que eles combatiam. A intenção deles não era essa, obviamente. A intenção, com certeza, era de comandar. Mas para onde é poder, a Renamo tem que amadurecer e vice-versa para o Partido Frelimo deve amadurecer, saberem que não podem brincar com o povo e esses benefícios, essas viaturas, esses valores
Isso são coisas passageiras. Existem coisas mais valiosas do que esses benesses cujos quais os dois São os estão motivos, a disputar. exato, são os motivos das lutas. E o que é que isto significaria, Rebo? Não estamos numa fase em que, de fato, pensamos todos que o DDR estava a avançar, estamos a chegar, de fato, ao fim deste processo e que finalmente vai se respirar, vai se tomar o tal cachimbo da paz, não é? Que é para a gente ficar, mesmo sabendo que existe um grupo que ainda não está resolvido, estamos a falar aqui do grupo Mariano Nhongo, por exemplo. Sabemos que este é um grupo que também precisa de uma atenção, provavelmente já tínhamos discutido isso antes, talvez um dia desses vamos ouvir que o governo está a sentar com o Nhongo e o grupo para poder resolver. Então, realmente há aqui um interesse obscuro. Mas o que é que isto significa, em especial, em relação aqui ao DDR e em relação à expectativa da paz que nós temos? Então, é algo que provavelmente, para já, está ainda muito, muito obscuro de qual vai ser o futuro. Há um dado aqui que nunca é colocado quando se fala esse assunto do DDR. Eu quero trazer aqui 2 pontos. O primeiro é que nós temos amantes da guerra. Já dissemos o porquê. Porque isto move muito dinheiro. Existem muitos interesses por detrás. O segundo é que esses indivíduos podem estar todos traumatizados pelo seu passado. São indivíduos, tanto da parte, todos aqueles que foram antigos combatentes, que vão tirar vidas, têm essas lembranças. Eu não sei se eles passaram por alguma, um aconselhamento psicológico. Porque tem que partir primeiro da vontade do indivíduo, em querer voltar. Mas ele teve a sua vida toda, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude na guerra. E há quem gosta disso, gosta de ouvir o som do tiro. Gosta de ter a sensação de estar a correr no mato, assassinar os outros. Gosta de sentir que os outros estão a lutar por alguma coisa. Ele gosta de estar no meio daquela tensão. Esse indivíduo podem estar esses indivíduos a precisar de um tratamento psicológico. Então, aqui podemos estar a lidar com casos em que quem está a negociar o assunto do DDR de ambas partes sejam pessoas que primeiro precisam de um tratamento psicológico. Não podemos olhar isso como algo anormal. E isso deveria ser até o normal. Saíram de uma situação de guerra, de conflitos armados. O normal é que esses indivíduos deveriam passar por esse aconselhamento, esse processo psicológico. No entanto, eu vejo alguns desses encontros, não estão lá alguns profissionais, sociólogos, psicólogos, deveriam estar lá. Então, antes de se discutir assuntos das finanças, assuntos econômicos desses indivíduos, eles primeiro deveriam ser colocados a se situar na sociedade, ambas partes. Nem sempre aquele que anda com um algo caro, pronto, que ostenta estar bem, por detrás daquilo ele pode estar a passar por situações dramáticas. E pode ter paranoias. Então podem ser indivíduos que estão doentes. E esses dramas, ao fim do dia, acabamos assistindo nós na nossa sociedade. É o comportamento que acaba se exteriorizando, não é? Exato. Então acabamos sofrendo nisso. Não podemos estar, de forma resumida, podemos estar num caso em que quem está nos a dirigir sejam indivíduos, quem está a dirigir esse processo de DDR sejam indivíduos que precisam de um acompanhamento psicológico. O que o Estado tem que fazer em primeira mão é garantir a essa assistência psicológica aos demais, porque forma essas pessoas. Temos universidades públicas que estão a formar todos os anos psicólogos, sociólogos. Então, há que trazer esses profissionais e começar a exercer aquilo que é a sua função. Mas deve haver algum espaço para que os mesmos possam fazer. Nessas negociações, eles têm recorrido a pastores, a padres, a líderes religiosos de uma forma geral. Isto é bom, mas também devem recorrer a profissionais dessas áreas específicas. Então, o indivíduo precisa de se socializar. Esses indivíduos que ficaram muito tempo fechados num canto, num certo ambiente, precisam primeiro de socializar-se. E para isso acontecer tem que haver vontade. E principalmente quando se trata de uma saída para continuar a pegar armas como instrumento de trabalho. Poderemos ver aqui situações dramáticas no futuro acontecer. Vão se lembrando desses fatos. Não há sombra de dúvida que o indivíduo que passou por uma situação, ao pegar aquela arma, vai dever lembranças do seu passado. E com aquela arma, com aquela característica daquela arma, ele tirou vida de pessoas, assassinou, massacrou pessoas. E aquilo vai lhe torturar. Se for um homem sã, vai lhe torturar. Se for um homem consciente dos seus atos, vai lhe torturar. Como é que fica essa questão, Romão?
Nós vamos a um pequeno intervalo agora, vai responder depois de voltarmos do intervalo. Mas como é que fica a situação de Nhong, só para a gente poder fechar esta? A sua perspectiva, o futuro como é que seria? Como é que a gente pode prever este futuro com um grupo armado ainda que está aí, digamos, à solta e que pode a qualquer momento nos criar desordens? Mas vai responder essa questão logo depois do intervalo, quando nós voltarmos. Caro telespectador, fique desse lado, continue a acompanhar-nos aqui no Grande Debate Ponto a Ponto. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Mega TV, voltamos já. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento de seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Sabias que as TVs da StarTimes ficaram ainda mais acessíveis? Adquira a TV 32 polegadas, 43 polegadas e a Smart TV 55 polegadas. Faça a sua encomenda a partir de casa na nossa plataforma StarTimes On, que a StarTimes traz o seu produto até a sua casa. StarTimes Go. Vida digital, let's go! Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Quando chegamos à nossa casa, queremos tudo à nossa maneira. A Sara faz sempre o jantar acompanhada pela novela e pelas notícias na TV e no telemóvel. Enquanto isso, o Benny vive colado ao tablet e ao seu programa preferido. A Princesa Xana adora usar o seu telemóvel para ver os desenhos animados. Já o Papa Nelton nunca perde um jogo da bola com as gravações da Box Vive Mais. Com o serviço Vive Mais da TV Cabo, a família vê televisão como quiser, quando quiser, porque cá em casa mandamos nós. Adere já em tvcabo.mz. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Ora, viva mais uma vez, sejam muito bem-vindos à segunda parte aqui do Grande Debate, ponto a ponto. Hoje estamos aqui com o ilustre convidado Ramon Rego, não é? Estamos aqui a discutir acerca desta questão, digamos, de quebra de expectativa do Porto da Arenal, não é? Em relação àquilo que são os acordos
a não estar a vindicar que pronto, os seus ex-guerrilheiros não estão a ser, alguns deles, enquadrados nas posições em que realmente foram acordados. Estamos a falar de posições de chefia, neste caso. Romão, só para fecharmos este ponto, estava a perguntar o que é que prevê, o que é que antevê neste caso em relação ao Grupo Nhongo e nesta situação toda que estamos aqui, nesta dança, como estava a dizer na primeira parte, estamos aqui numa dança. E como é que será o futuro com este grupo que está ainda, digamos, à margem, de alguma forma, não está a ser dado atenção devida? Com o Grupo Nhongo, com certeza, alguns dirigentes vão enriquecer, os amantes da guerra, o povo vai ser sacrificado e teremos mais um grupo que vai ser dissociado desta sociedade. Aqui é importante chamar a atenção a quem de direito a tomarem medidas olhando para a maioria, olhando para o povo. Porque quando esse grupo Nhongo decide atacar mini-bases em forma de protesto, quem está lá é um civil que não tem como se defender. E em guerras, normalmente sofrem os civis. Porque pelo menos os militares de ambas partes morrem com um instrumento igual ao outro. E você às vezes morre de forma inocente. Está com a sua Bíblia, está com os seus familiares, de repente são tiros e pronto, perdeu a vida. E no meio disso tudo, além destes inocentes, a economia do país também entra em colapso. Tudo isso por causa de um grupo pequeno. A sociedade é chamada a refletir em torno disso. São acordos, são reivindicações que vêm desde 1992. Não faz sentido até hoje não ter se resolvido de uma vez por todas. É sinal que tem pessoas que estão a enriquecer em nome desses homens armados, tem pessoas que têm interesse em esses conflitos continuarem. Há quem até diz que pode ser uma estratégia da própria Renamo em criar o grupo Nhongo para não poder entregar as armas de forma completa, por causa dessa desconfiança que existe nesses acordos. Ou seja, existindo o grupo Nhongo, se esses acordos estão a tentar trazer-se aqui à mesa, se não irem ao encontro daquilo que são os seus intentos, então tem um grupo Nhongo como retaguarda. Há quem diz que pode ser isso, nós não sabemos. São análises que estão nos bastidores, mas o fato que chega-nos essa informação, e porque é um grupo armado que existe, somos obrigados a acreditar que realmente é isso que isso pretende. Na minha opinião, eu não sei qual é o real interesse em esses indivíduos chefiar. Se é questão de dinheiro, podíamos muito bem criar uma espécie de uma indemnização para esses indivíduos. O Estado poderia construir casas para esses indivíduos, casas gratuitas, não é? Depois de construir essas casas, oferecê-los e dar a eles um salário satisfatório para que eles possam continuar a viver de forma condigna. Aqui fala-se da chefia de alguns casos, não se fala da CIS, que é um dos setores que também o malogrado do Estado, não é? Sim. É a polícia do Estado. Sim. Exato, que é um dos setores que o malogrado pisava muito. Será por causa desse fator que criou-se o grupo Nhongo? Quer dizer, há muitas especulações em volta desse processo do DDR. No final do dia, os que estão por detrás disso, se calhar estão a assistir a rir, porque estamos o que está por detrás. E conseguiram esse todo o tempo nos interter. Então, a população, o povo moçambicano, é o momento de colocar a mão na consciência. Não podem dois grupos marginalizar 28 milhões de moçambicanos. É importante que o povo coloque um basta nisso. E colocar basta é mandar embora essas duas organizações para nunca mais poderem governar e colocarem no poder a quem realmente está minimamente organizado para poder lá estar. Partidos armados sempre vão ter esses problemas. A Frelimo surgiu através da mesma forma como a Renamo surgiu. Foi através de grupos pequenos. E organizou-se e criou-se o partido Frelimo. A Renamo também surgiu da mesma forma, com pequenos focos de descontentes, com o modo de operante de quem governava. No entanto, são partidos que têm um histórico de armas. Então, se é para tratar assuntos políticos, é importante repensarmos aqui, revermos isso,
que não podemos juntar as coisas. Uma coisa é política, outra coisa é a parte militar. Então, é preciso separar esses dois componentes e mandar embora essas duas organizações, porque já deixaram muitas viúvas, já deixaram muitos órfãos e já hipotecaram, já atrasaram o crescimento do país. Ok. Muito bem, Rego, agora vamos para o segundo tema que tem a ver aqui com a certificação na polícia, não é? O comandante-geral da PRM, neste caso, o Bernardino Rafael, terá dado esta informação durante o pandemamento, aliás, até porque alguns guerrilheiros, os guerrilheiros da Renamo estiveram, digamos, fizeram parte dos grupos dos pandeteados que estavam a entrar aqui nas nossas forças. Terá deixado esta informação de que a polícia, a partir deste ano, passará a ser certificada. Só para o telespectador perceber lá em casa, o Romão poderia explicar mais ou menos com a informação que tem, não é? Já que essas informações nunca são dadas a todos os detalhes, não é? Infelizmente. Mas o que seria esta certificação e para que é que serviria, do seu ponto de vista? Pronto, daquilo que eu percebi, aqui pretende-se avaliar o estado da saúde e o nível de prontidão desses homens para caso de operações especiais. Okay. É assim como eu entendi e, na minha opinião, acho justo, pertinente. Nós temos agentes que estão há bastante tempo nessas fileiras, no entanto, não passam por certos testes, certas avaliações para certas missões. Eu entendi nessa perspectiva. Okay. E sendo nessa perspectiva, prontos, parabenizar, mas também chamar a atenção que isso não basta. Nós temos que começar a organizar a nossa polícia a partir mesmo da base, que é para os mesmos possam estar animados para esse processo de manter a ordem e segurança para os cidadãos moçambicanos. Nós temos uma polícia desmotivada, nós temos uma polícia mal paga e que essa polícia acaba se envolvendo em casos como é o caso de Matavel, assassinatos, etc., justamente por essa componente. Podemos estar a empregar assassinos, a colocar nas fileiras. Então é preciso começar da gênese. Antes de recrutar qualquer agente que seja, ele precisa de passar de um exame psicológico. Não basta ter uma tia ou um tio na corporação para poder ser aprovado. É importante passar por exames psicológicos e a corrupção nesse sentido deve diminuir, porque são indivíduos que vão ficar com a arma e isso pode colocar em perigo a sociedade e não defender. Okay. Acho esta medida muito acertada do ponto de vista de que nós temos vários problemas, como estava a dizer agora. Está a falar aqui de questões de organização, mas também nós sabemos que recentemente, felizmente, pelo menos houve alguma mudança, estamos a ver uma tendência, não é? Temos de dar créditos, como estava a dizer aqui, à nossa corporação, no sentido de que as coisas possam ir melhorando, não é? Vê-se que é uma tendência, provavelmente poderá existirem forças ou alguns outros, digamos, fatores que impedem isto, mas acha que é uma medida acertada. Neste momento temos vários problemas. Isto em termos de custos, o que é que poderá, digamos, significar? Não seria algum custo que provavelmente poderia ser usado para melhorar alguma condição? Estamos a falar de polícia, estamos a falar de algo extremamente sensível, não é? Nós sabemos em que situações, em que condições a nossa polícia está a trabalhar, em condições deploráveis, não é? Não será que uma manobra de querer arranjar mais algum foco para beneficiar alguns e outros e não está-se a olhar para aquilo que realmente interessa, é importante para a polícia? O que é que acha nesta perspectiva? De facto são custos, porque eles também introduzem que vão colocar um novo cartão para os agentes. Isso são custos. Aqui eles deveriam desenhar aquilo que chamam as prioridades. E a prioridade nesse momento parte do princípio melhorar as condições salariais dos polícias. São indivíduos que estão com o poder nas mãos. Quem tem arma sente-se o dono de tudo. Basta o caso do cidadão que está em casa, se tiver um familiar militar, um amigo militar, tenta ver como é que ele te olha. Olha-te como nada. Ou seja, um militar, aquele que foi treinar em Matalano ou em Lumbuíno ou qualquer sítio, quando olha para um civil, olha como se não fosse nada. Ele acha-se o super-homem. E quando está equipado, tem lá a sua arma, etc., sente-se o super. E com esse instrumento ele faz das suas. No entanto, mas tudo isso é mesmo a gênese do processo. Se pretendemos investir na PRM, temos que começar a investir a partir da própria formação desses indivíduos.
Porque só esse fator de você olhar o outro como algo insignificante, aí já está um erro grave. Pois. A função é proteger, não Exato, a não função é proteger. menosprezar. Exato. E são pessoas que quando abordam de uma forma agressiva, pior, se você estiver mal vestido, é tido logo como um gatuno. Porque é assim como nós fomos ensinados pelo colono, que quem tem uma boa conduta é quem está com fato e gravata. Aquele que tiver com uma camiseta, calções, esse é marginado. Então, o nosso colono nos ensinou isso, que pessoas que são bem pagas, que têm um emprego saudável, têm que ter um fato e uma gravata. Então, os meus irmãos que têm o cabelo, né, rasta, o cabelo despenteado, esses levam Xamboco a sério. Mas tudo isso passa por causa da gênese dessa própria polícia. Se for para reinventar, não basta mudar os cartões, é apenas um cartão e um objeto, pode até motivar de alguma forma, assim como motivou quando trocaram de uniforme, né? O uniforme já estava marginalizado, era chamado de cinzentinho, mas foi marginalizado porque eles o marginalizaram antes, não respeitaram a sua farda, pelos seus atos. Então, vai se colocar um novo cartão, eles também podem marginalizar esse cartão. Tudo vai, e esse uniforme que usam atualmente podem marginalizar, tudo vai depender dos seus atos, do dia a dia. E esses atos, para que sejam de forma sã, é preciso que esses indivíduos estejam vocacionados para essa área. E esta vocação parte do princípio, estou aqui a repisar de forma constante, psicólogos, mas é exatamente isso que é necessário. Esses indivíduos precisam passar por testes vocacionais, profissionais, para verificar até que ponto estão a par daquela situação, estão motivados, estão vocacionados para seguir aquela formação, sob o risco de estarmos a recrutar assassinos de forma constante e deparamos com esses escândalos do dia, em que presidentes dos municípios estão envolvidos na morte de um jornalista, homens da corporação que recebem altos valores por detrás da morte de um jornalista. Quer dizer, uma corporação toda estar envolvida em casos do género. Tudo isso é porque o Estado não estava organizado e recrutou assassinos. Agora, tudo isso também podemos voltar de novo àquela situação do DDR. Tudo tem a ver mesmo com a gênese, como é que surge. Quem está a governar esse país é o indivíduo que está a governar através da arma. Esse indivíduo pode gostar da arma, ele pode pensar que todos os problemas que eu tenho que resolver com a arma. Se tem ali um jovem a falar de forma direta, frontal, é um inimigo a bater, que temos que o calar. Se não conseguimos o corromper, então temos que o calar, está a falar demais. Quer dizer, eles não encontram a sua defesa na parte verbal, vão já para a parte da integridade física. Então vão usar aquilo que existe, que é o gatilho, e começar a silenciar todos os focos que tendem a ter... Forças que acham que são contrárias. Exato, são contrárias. Mas tudo isso resume-se na gênese, como é que nós surgimos. Ainda vamos passar por situações drásticas, podemos estar a ser governados por psicopatas, por causa da nossa gênese. Eles não são culpados. O cenário é que nos fez assim. São pessoas que foram chamadas de indígena num dia, são pessoas que foram chamadas de preto um dia, e hoje foram dados o poder, né? E estão a governar, uma necessidade interna de mostrar um grau de superioridade a todo custo. E por causa disso, as gerações que são nossas, que não passamos por isso, nunca vamos conseguir entender. E só pode entender a isso um profissional. Né? E como é que fica essa questão da corrupção aqui? Porque este é um dos males maiores. Em termos de considerações finais, estamos a ficar sem tempo, mas como é que fica a corrupção? Porque este é um problema maior que nós vemos na nossa polícia. Talvez por causa das condições que nós estamos a discutir, que não há condições, não há meios eficientes e eficazes para trabalhar. E como é que vai ficar com esta questão da certificação? Não queremos risco também o próprio processo de certificação ser fraudulento, já que sabemos como é que são as nossas decisões. Como é que se atacaria e se resolveria, mesmo nas condições em que nós temos, esta questão da corrupção na polícia? Não se pode pagar 7 mil a um indivíduo que tem arma. Acho isso um erro. E se um polícia recebe 7 mil com arma, ao te encontrar à noite sem o BEI, vai te extorquir. O cenário já foi criado, a corrupção já está instalada. Isso parte da mudança do regime. Tem que se mudar o regime de forma resumida,
ou o regime precisa de se reinventar a uma nova realidade. Porque a corrupção não começa do polícia, começa do topo. Se nos lembrarmos, temos ministros envolvidos em escândalos. Disse que o dinheiro que o antigo ministro das Finanças roubou poderia servir para distribuir, cada cidadão moçambicano poderia ter 1 milhão de meticais na sua conta. Estamos a imaginar o que é 1 milhão de meticais de 28 milhões de moçambicanos. Quer dizer, nós todos estamos aqui nesta sala, eu podia ser milionário, cada telespectador poderia ser milionário, teria na sua conta 1 milhão, mas é uma pessoa, é um grupo, talvez de 10 pessoas, que conseguiu roubar todo aquele dinheiro. Isso parte de uma doença, são indivíduos doentes, mas são doentes porque houve algum cenário no passado, tem que ser estudado o seu passado. Então, eu não olho eles como culpados, aqui eu olho mesmo, são pessoas que precisam de um tratamento, porque algumas coisas são exageradas. Em torno da corrupção, começa do topo e vem para aqui embaixo. Naturalmente, se o meu pai rouba, o filho, a tendência é de ser especialista. Então, enquanto tivermos dirigentes do alto nível, que são grandes gatunos, vamos ter também pessoas que estão na base, vão cometendo a corrupção, infelizmente. E isso passa de uma mudança drástica do sistema. Ok. Muito obrigado, Drummond Repo, pelas suas observações e por aquilo que são os seus pontos de vista, não é? Estamos aqui, de fato, a discutir de uma forma aberta e geral sobre aquilo que são as suas opiniões em relação aos temas que enfrenta a nossa sociedade. Agora, telespectador, queremos lhe agradecer por ter estado desse lado conosco durante esta hora de tempo e assistir-nos, não é? A debater conosco no Ponto a Ponto. Nós temos a promessa de voltar a nos encontrar na próxima edição do grande debate Ponto a Ponto, comigo nesse história. Já sabe, na sexta-feira temos um encontro marcado a esta hora, não é? Queremos pedir a todos para que continuem desse lado, assistir a restante programação da Mega TV, não é? Acompanhem as nossas novelas, acompanhem vários outros programas que estão entrando cada dia na nossa grelha de programação. Muito obrigado por ter estado desse lado. Todos estão nos assistir do Facebook, do YouTube, da TMT, não é? Do Star Times e da TV Cabo. Nós nos vemos na próxima edição. Fiquem com Deus e até já.